Boa noite! Começa agora o painel das Casas de Pão da IAD Jari. A comunhão é muito importante entre os discípulos de Jesus Cristo. E por isso desejamos uma excelente reunião, cheia de cuidado e provisão. Lembrando que todas as noites de domingo às 19 horas, nossos templos em Toropy, Quevedos e Jari recebem o nosso culto de celebração. Tua participação só engrandece o nosso evento. Toda terça-feira é dia de formação continuada. Converse aí com seu líder sobre como participar. Somos uma igreja que faz discípulos e amamos cuidar de pessoas. Vem conosco, vem ser IAD Jari. A paz do Senhor, a todos os irmãos da Casa de Pão, uma boa noite. Nós estamos aqui, eu e o Júnior, para conversar um pouco sobre a mensagem que o pastor Amós trouxe no fim de semana passado, domingo passado, e vamos ler esse versículo que ele deu como introdução, que está em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E nós queremos aqui, eu e o Júnior, pensar um pouquinho sobre esse primeiro versículo. E todo pecado é destituído, que destituir é tirar alguém da função, né? Então, alguém está numa função e a pessoa foi destituída. Foi o caso de Adão, né? Adão estava na função do reino de Deus, tudo ali cuidando do jardim, e ele pecou e ele foi destituído daquela função. Então, Júnior, quando nós somos destituídos dessa função, nós perdemos o nosso relacionamento com aqueles que estavam com a gente, né? No nosso convívio, vamos dizer. E nós vamos passar aí para os irmãos e para nós mesmos. O que nós podemos fazer para restaurar esse relacionamento com Deus? O que tu pensa nisso aí? Primeiramente, boa noite, paz do Senhor. É um prazer estar de novo na Casa de Pão com vocês, estar com vocês. Eu vejo uma coisa assim, tipo, muitas vezes a gente pensa, eu não estava no Éden com Adão, como é que eu herdei o pecado dele? Mas também, fazendo essa visão, eu não estava com Jesus na cruz e sou justificado pelo sangue dele. Então dois caminhos ou duas formas de ver a mesma ação. Tipo, eu não estava em nenhum, mas participei dos dois. Eu herdei o pecado de Adão e fui justificado por Cristo. E logo, tipo, ao ato de tu aceitar, ou de tu aceitar o Jesus como teu mestre, essa parte de tu passar a... Eu esqueci um pouco a pergunta. Eu vou abrir aqui. Depois da pergunta tu corta. Podemos restaurar o nosso... Podemos restaurar. Tu acaba restaurando esse teu... pelo menos esse teu relacionamento. Tu aproxima, tu começa... Tipo, eu não vejo como um restaurar total. Tanto que como era Adão antes do pecado, nós não seremos na terra. Tu vais ter isso depois que tu ou morrer ou na hora do arrebatamento, na minha visão pelo menos. Mas tu vai se aproximar disso, tu vai começar a ter um relacionamento, tu vai começar a trabalhar na direção de um relacionamento, e isso vai se estendendo durante a tua vida. Destituído, então, né, nós perdemos esse relacionamento e só nós podemos chegar a voltar a ser chamado a esse trabalho de novo, vamos dizer assim, através da nossa aceitação ao sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício, como foi falado, o pastor Amós colocou muito, foi de graça. E a gente muitas vezes não valoriza as coisas que são de graça. Nós temos um ditado assim daqueles que ganham grandes heranças, né?
grandes heranças, eles não valorizam porque não se esforçaram para aquela herança. E a maioria dessas pessoas que recebe uma herança e não valorizam, porque veio de graça, não foi esforço dele, eles acabam jogando fora. Então, e nós, como nós devemos fazer? E nós estamos valorizando essa salvação que foi de graça? Não podemos, para nós lá com os irmãos que estão pensando, nós estamos valorizando essa salvação? Eu acredito que o ato de valorizar é tu trabalhar ou tu desenvolver a vontade de Cristo, principalmente, que foi quem nos justificou, porque até então nós não éramos justificados, era outra forma de ação na lei, né? Mas depois da lei, nós aceitamos Jesus, nós temos que seguir aquele exemplo, e que nem eu brinco muito e tal, que é, tu pode dar conselho a rodo, digamos assim, mas se tu não demonstra, se tu não é um exemplo, não adianta, porque o exemplo arrasta, o conselho até guia, mas o exemplo arrasta. Então tu pode ir aconselhando aquele, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Não existe quando nós valorizamos o sacrifício de Jesus. Isso, porque nós quando voltamos e nós somos colocados de novo naquela função, né? Fomos instituídos, fomos chamados, né? Se arrependemos, fomos chamados, começamos a trabalhar, nós vamos demonstrar que nós estamos valorizando aquela chamada de novo, aquela restauração, nós, com o nosso empenho, com o nosso trabalho, com o nosso envolvimento, com a nossa dedicação, daí aquela pessoa que nos chamou e nos recolocou naquela função, ele está valorizando a chance que eu estou dando para ele. Eu acredito, como tu diz assim, nós valorizamos essa reconstrução da nossa vida espiritual com o nosso esforço, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, amando, protegendo e fazendo discípulo, que é o lema, né, da nossa igreja IAD Jari. E em 2 Timóteo, o pastor colocou, e aí vem na minha área de milico, né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 4, diz assim: ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, nós estamos nos colocando no exército, e esse exército tem regulamentos, né? Tem regulamentos. Eu mesmo servi no exército, eu tenho regulamento lá, eu teria que chegar 7h30, eu tinha que estar em forma, né, para o início do meu trabalho. 8 horas eu teria que estar com a minha sessão aberta, já para começar os trabalhos lá na sessão. 11h30 teria que fechar a sessão, 10 horas a educação física, então tinha regulamentos para me seguir. No quarto de hora eu teria que ficar acordado 2 horas, na minha ronda eu teria que caminhar 2 horas, então era regulamentos do exército. Eu teria que estar bem fardadinho, eu teria que estar com a minha roupa bem passada, eu teria que estar barbeadinho, isso é regulamento. E nós que estamos nesse exército também tem regulamentos, né? E nós estamos, né, seguindo esses regulamentos? Essa é uma pergunta que nós estamos comentando aqui, e vai ficar essas perguntas para o pessoal da Casa de Pão pensar, para analisar. E a palavra de Deus diz, não é para mim examinar o Júnior. Será que o Júnior está seguindo os regulamentos? Será que o Júnior está fazendo? Ou eu tenho que olhar para mim? Daniel, eu tenho aqui, o regulamento lá no exército tem as normas do exército. E nós temos a norma do nosso exército. Então, Júnior, assim, uma dica, como nós devemos observar esses regulamentos e qual é a posição que nós devemos tomar diante desses regulamentos? Seguindo do ponto que tu levantaste, de eu não julgar tu não vai julgar, tipo, examine-se a si mesmo, talvez a maior demonstração de tu estar seguindo o regulamento, ou a forma de trabalho, ou o jeito que Deus trabalhou, ou que demonstra essa visão de Deus, é tu seguir tu demonstrar
os gomos do fruto do Espírito. Tipo, tu ser amoroso, tu ser paciencioso, ser amoroso, eu já falei, você ter a eles e tu demonstrar eles. Tu, tipo, claro, se tu quer demonstrar, se tu pede para ter eles, ele vai, tu não vai descer. Tipo, em alguns casos até pode acontecer, mas daí já é uma coisa mais extrema, porque vai acontecer situações para te desenvolver eles, vai acontecer um fato que vai testar tua paciência, que vai testar teu amor, que vai testar tuas condições com eles. Então é uma coisa que está trabalhando, é um trabalhar de Deus na tua vida que vai fazer tu mudar, ou tu, tipo, que nem o Amos falou no Focol, quando tu aceita o Espírito Santo, ele limpa tudo, mas a partir desse momento, eu vejo pelo menos que a manutenção é tu que faz. Isso. O óleo das lamparinas é tu que coloca, a lamparina está lá, ele te deu a lamparina, o Espírito Santo, digamos assim, vamos comparar assim. Ele te deu a lamparina, mas o óleo tu vai botando. Então tu tem que manter. E tu fazer essa manutenção é desenvolver o Espírito em ti. Amém. Então nós pensamos nessas perguntas, meus queridos, nessa noite, nesse painel, sobre esse momento que nós tivemos, o pastor Amos falou sobre esses quesitos que nós regulamos. Então eu quero deixar para vocês essas 3 perguntas. Como devemos restaurar o nosso relacionamento com Deus? Outra, estamos valorizando a nossa salvação porque ela veio de graça? E estamos seguindo os regulamentos nos dado que é o manual, que é a palavra de Deus? Quero deixar vocês nas casas de pão com esse pensamento para vocês debaterem e terem uma boa casa de pão. O Júnior vai deixar as considerações finais e nós estamos encerrando. Até a próxima quinta-feira vocês receberão novamente o pensamento aí para vocês. Paz ao Senhor, irmãos, que tenham uma boa casa de pão, que a conversa de vocês seja produtiva e que seja uma boa forma de desenvolver esse retorno ao caminho de Deus, ou esse retorno ao relacionamento de Deus. Boa noite. Amém.